A paz, amém? Amém. Louvado seja Deus. Pastor, um privilégio, mais um domingo. Obrigado a todos que estão presentes. Minha mãe, eu vi que chegou ali também, agradecer ela. Peço a Deus que me use nessa noite, que não seja eu falando, mas o Espírito Santo falando através da minha vida. Hoje eu vou abordar um tema, ele é bem simples, ele parece até clichê. Tem algumas frases, sabe aquelas frases de efeito? Alguns é frase de efeito, outros são uns textos muito famosos. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou então quando você escuta aquela frase assim, você colhe o que planta. Umas coisas muito comuns, muito tão corriqueira, que às vezes a gente deixa de dar importância para elas, né? E aí, para abordar um desses temas que parece simples e que a gente deixa de dar importância, que são extremamente relevantes e poderosos, eu decidi colocar algumas explicações simples sobre, e eu vou fazer essa surpresa no texto de Filipenses, sobre a temática, e picar um pouco mais o assunto para mostrar a relevância no dia a dia, na prática, com alguns versículos bíblicos, em como a gente pode viver uma vida melhor na terra e nos prepararmos para poder passar a eternidade com Cristo. E para isso, você que trouxe a Bíblia, Filipenses capítulo 2. Esse texto a gente já leu, comentou sobre ele algumas outras vezes em outras mensagens, mas hoje eu quero tratar exclusivamente desse texto de Filipenses capítulo 2. Não vai ser o capítulo todo, tá? É só o capítulo, agora o texto carro-chefe aqui para nós, o versículo principal é o versículo 3. Filipenses 2, 3. Todos acharam? Amém? Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Pode deixar ali o texto. Olha o final. Considerando cada um os outros superiores a si mesmos. A si mesmo. Esse texto está dizendo que é para eu pensar que o pastor Aldanei é superior a mim. É para eu pensar que minha esposa é superior a mim. É para eu pensar que a irmã, todos nós, não importa, meu filho, minha filha, é superior a mim. E nós não temos um hábito no dia a dia de considerar os outros superiores a nós. Porque o mundo parece girar ao nosso entorno. E faz um pouco de sentido, porque você pensa, todo o conceito que você tem de vida, de mundo, de linguagem, de sociedade, de socialização, conceitos abstratos ou não, vida material, tudo que você sente, tudo que você conhece está em você, está no teu cérebro. Não está em outro lugar. O que você conhece, você só conhece porque está na tua mente. Você não conhece aquilo que você não viu, que não foi apresentado, que você não pensou e não meditou. Por isso dá a sensação de que, não dá a impressão de que nem teria mundo se a gente não existisse, mas o mundo sempre teve. Quando nós morrermos, o mundo vai continuar, não sempre teve, desde que Deus criou, e o mundo não gira ao nosso redor. Cada um de nós representamos uma parte do corpo de Cristo, todas elas sendo importantes. O apóstolo Paulo diz que o olho não pode dizer para a mão, ou para o pé, ou para a orelha, eu não preciso de você, porque eu já posso enxergar. O olho precisa da mão, porque um alcança, o nariz sente o cheiro, a perna anda, os olhos veem, a gente precisa do corpo todo. Todos lembram dessa passagem do apóstolo Paulo? Lá em 1 Coríntios 12 e em Romanos 12, quando ele fala dos dons que para cada um de nós foi dado. Então, todos nós formamos esse corpo de Cristo. Somos importantes diante de Deus e só vamos conseguir alcançar a plenitude daquilo que Ele tem para nós quando a gente começa a considerar os outros superiores a si mesmo. Quando você fala, opa, o irmão ali tem mais do que eu tenho, consegue mais coisas do que eu consigo e pode mais do que eu posso. Mas veja que isso não é reconhecer que você é incapaz, mas é dar o crédito para os talentos do próximo. E a gente vai ver isso nos contextualizando no que Paulo diz no capítulo 2 de Filipenses. Parece um pouco forte, mas para a gente entender o poder que tem essa simples sentença, considere os outros superiores a você, eu vou compartilhar, são 10 frases, se você estiver anotando, eu sugiro que você anote elas, 10 frases, são frases, explicações que nos explicam, que nos mostram por que esse texto é tão poderoso na nossa vida. E a primeira é:
as pessoas ao nosso redor sabem 100 vezes mais do que a gente pensa que elas sabem. Aqui é o primeiro motivo, uma das razões por que nós temos que considerar os outros superiores a nós. Você sabia que aquele irmãozinho que trabalha lá com você, ou aquele que participa da célula, ou aquele que assiste o culto, ou talvez até teu filho, aquele fulaninho, essas pessoas ao redor, algumas para quem a gente dá mais crédito, outras a gente dá menos crédito, eles sabem em regra 100 vezes mais do que nós? Você já pensou que, obviamente, vão ter áreas na vida que você detém mais conhecimento do que o outro? E se os dois pensar, eu olho para o meu irmão na minha frente e falo, olha, você é superior a mim. Aí ele fala, eu também vou falar isso, você é superior a mim, então quem é superior a quem? Obviamente que nós temos que reconhecer que Deus deu talentos e dons para ele, talentos e dons para mim. Para uns ele deu 1, para outros 2, para outros 5, a cada um de acordo com a sua capacidade. E quando eu faço esse exercício, eu começo a afunilar e perceber as virtudes e aqueles talentos que faltam em mim, que eu preciso aprender daquele irmão para poder crescer na minha vida. E eu aprendi essa frase, ela gravou na minha mente, que as pessoas ao nosso redor, elas sabem 100 vezes mais do que a gente pensa que elas sabem. Nós temos a tendência de subestimar, de pensar que elas não sabem. Aí você começa a conversar, você fala, viu, mas como é que você sabia disso? Como é que você já passou por isso? Quem nunca teve essa experiência conversando com alguém, ficou meio surpreso? Levanta a mão. Temos quase todo mundo. Como é que você sabia disso? Mas quem te contou? Às vezes você vai lá todo empolgado, falar um negócio que você descobriu, o irmão não só já sabia, você já ouviu aquela frase, enquanto você está indo, eu já estou voltando? Esses dias eu não sei quem chegou para mim e falou, você viu isso aqui? Eu falei, isso eu já fui, já voltei. E o mesmo já aconteceu o inverso. Eu chegar, você sabia disso? Sim, já sabia, já aconteceu, já desfiz, já falei, já estudei e tal. Então as pessoas sabem mais do que a gente pensa que elas sabem. O segundo, Filipenses 2:3, que a gente acabou de ler, vai ajudar a gente a primeiro servir e não a esperar primeiro ser servido. Lembra daquela passagem de Jesus lá em Marcos 10:42, que Jesus fala que quem quer ser o maior precisa ser o menor? Quem quer ser servido tem que primeiro aprender a servir, porque não será assim entre nós que teremos chefes e a Bíblia até diz assim, você nem terá alguns que você chamará de pai, que são aqueles que podem exercer autoridade sobre você e te subjugar você. Não, ele diz, diferente dos gentios, que tem os que lhes dominam e têm carreiras hierárquicas, vocês serão diferentes. Quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser servido, quem quiser uma posição de destaque, precisa primeiro se humilhar. E é o que nós vemos lá em Provérbios, quando diz que a humildade precede a honra. Então, ao considerar as pessoas superiores, o teu colega, o teu pai, você pode começar esse exercício com o teu marido, com a mulher. Às vezes tem muita briga com marido, mulher, esposa. Quando você olha e fala, não, ele é superior a mim. Está lá em Filipenses 2:3. Ela é superior a mim. Agora fica mais fácil de você cumprir o mandamento bíblico de servir, que é o que Jesus ensina em Marcos. Então, fica menos desafiador falar, por que eu vou servir essa mulher que não sabe nada, que é inferior a mim, que é uma topeira? Servir no sentido de amar, de respeitar, de tolerar, de aguentar uma diferença, de deixar de falar um negócio que você gostaria de falar, de fazer uma gentileza. Jesus, quando ele morre na cruz, ele serve a toda a humanidade. Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Mesmo assim, ele é o cabeça da igreja, correto? Então, servir, por exemplo, a esposa, não viola você deixar de ser a autoridade em casa, o homem, como a Bíblia diz, e a mulher submissa, mas você está ali cumprindo um requisito, um mandamento bíblico, como Jesus fez, de entregar-se pela igreja. Nós nos entregarmos para o próximo, para um amigo, para um pastor, para o colega, para a esposa, para o marido. Então, quando você reconhece os outros como superiores a você, fica mais fácil de cumprir. A primeira frase é que as pessoas, em geral, sabem 100 vezes mais do que a gente pensa que elas sabem. A segunda é, ao considerar os outros superiores a nós, se torna mais fácil de cumprir o mandamento de servir e, como consequência, seremos servidos. Eu já falei outra vez que uma irmã, no final de um culto, chegou para mim e falou, olha, eu não vou servir o meu marido porque ele não me serve. Ela literalmente acha ela superior a ele, porque quem é culpado é ele de não servir, então ela já violou Filipenses 2:3, ela também violou lá o Marcos, que a gente acabou de citar, 10:42, porque ela não primeiro serviu, para depois ser servida, e aí não foi humilde também, Provérbios, que diz que a humildade precede a honra. Então nós servimos primeiro, porque nós primeiro obedecemos a Deus, porque consideramos os outros mais superiores a nós mesmos, e esse é um mandamento bíblico. Ao fazer isso, fica mais fácil de servir, e portanto ser servido
e abençoado. Veja, ao considerar os outros superiores a você, você vai consequentemente ser exaltado. Lembra que Jesus fala que aqueles que quiserem ser exaltados ou tiverem uma posição de destaque precisam ser humilhados em primeiro lugar? Ao considerar os outros superiores a nós mesmos, nós podemos ver, e isso um milionário falou, se você quiser anotar essa frase, sabe esses vídeos na internet que chega um rapaz assim e para com o microfone perto de alguém bem rico e fala, viu, como é que você fez para ser rico? E eles fazem isso com um monte de gente. Quem já viu algum desses vídeos aí na internet? Alguém já viu? Algumas pessoas já viram. Um desses rapazes parou num desses homens ricos e falou, viu, fala aí, como é que você fez para ser tão rico assim? O cara falou, olha, uma das principais experiências que eu tive foi sair da minha própria percepção e ter a perspectiva do próximo. Foi a expressão e o modo que ele desenhou. Resumindo, foi eu olhar o mundo na visão do companheiro, do colega do lado. É quando o marido fala um monte de coisa, você se bloqueia, começa a responder, a mulher também, ou então teu patrão, ele critica ali teu modo, teu trabalho, aí você entra na defensiva, o patrão também entra na defensiva, ninguém escuta ninguém. Você já viu aqueles debates que depois de horas ou dias você fala, viu, a gente estava falando a mesma coisa. Quem já teve desses? Levanta a mão, vamos ver. Você está debatendo, discute, depois você fala, nossa, a gente concordava em tudo. E a gente só não estava achando as palavras certas. Quase todos nós já tivemos isso. Por que acontece? Porque você não está vendo da perspectiva da pessoa do outro lado. Você só olha a sua perspectiva. Quando nós consideramos os outros superiores a nós, a gente consegue fazer até o que aquele milionário que nem conhece a Bíblia fez. E sabe qual é a vantagem? Isso ele disse, e eu não vou esquecer. Você adquire uma nova informação e vantagem argumentativa e até de convivência social e circunstancial com relação àquela outra pessoa. Por quê? Quando eu chego no pastor Aldanei, estou debatendo com ele, porque a gente discorda de um ponto, ele não está vendo o meu lado, e nem eu estou vendo o dele. Então ele está lá só com o mundo dele, eu estou aqui com o meu mundo, certo? A partir do momento que eu falo, espera aí, deixa eu entrar lá no dele. Por que ele está falando isso aqui tudo? Deixa eu tentar fazer as vezes dele, fazer o papel de contrariar a mim mesmo. Eu vou tentar me contrariar, vamos ver o que acontece. Nesse momento, eu ganho novas informações, que são aquelas que ele tem e eu não. Eu começo a montar minha mente em cima dos argumentos que ele tem. E ele, se ele não estiver fazendo, claro que é só uma ilustração, tá, pastor? Até não gostei de usar o pastor como exemplo, eu devia ter feito o inverso. Mas, se ele não estiver fazendo o mesmo, eu vou ter a minha forma de desenhar ali os argumentos e vou ter conseguido acessar a forma dele. Se ele não estiver fazendo o mesmo, ele não tem acesso à minha. Então eu tenho uma vantagem circunstancial sobre ele e vai ser mais fácil de eu convencê-lo de algo que eu quero. Porque agora eu consigo entrar no mundo dele. Deu para entender? Parece complexo, mas deu, né? Deu para entender? Quando você olha na visão do outro, você adquire uma vantagem argumentativa. Você entra em um novo mundo. E isso vale para trazer um irmão para a igreja. Por que teu marido está tão resistente? Isso vale para melhorar e ter um aumento de salário. Por que meu patrão não quer me promover? Não sei se vocês viram um debate que teve na internet, eu não cheguei a assistir, mas ele correu bastante, ficou bem conhecido, de um cara que tem bastante dinheiro, que ele senta com 30 funcionários, ex-funcionário, e eles começam a debater quem tem razão. E é engraçado porque o funcionário não olha pela forma que o patrão está vendo, e o patrão não olha a forma que o funcionário está vendo. O patrão fala, viu, isso é um trecho dos que me passaram. A pessoa que me contou desse debate falou assim, olha, teve um funcionário que falou bem assim, que o patrão olha para ele e fala, viu, se você for um cara bom, não tem por que eu te demitir. Aí o funcionário, ao invés de perceber ele, não, você só quer me explorar, você só quer aproveitar, pagar pouco e que eu faça muito. E o patrão olha e fala, viu, mas se você resolver um monte de problema aqui dentro da empresa que os outros não estão conseguindo resolver, por que eu vou te demitir? Eu vou aumentar teu salário. Ao não conseguir se colocar um no lugar do outro, nós temos dificuldade até de ser promovido, perdemos bons funcionários, às vezes o patrão está lá um excelente funcionário, o funcionário apresenta uma proposta fantástica, mas o patrão está ali pensando só no umbigo dele, não percebe tão grande vantagem que é aquela proposta e perde um cara bacana. E o mesmo inverso, o funcionário não consegue olhar e falar, por que eu não tive um aumento? Espera aí. Deixa eu fazer aquele exercício de colocar-me na perspectiva do próximo. Aí ele entra na mente lá, faz de conta que você é o patrão agora. Já aconteceu isso comigo, às vezes acontece no escritório algum fenômeno, alguém vem e apresenta um problema. Está acontecendo isso, fulano está fazendo assim, aí eu faço a seguinte pergunta, tá, no meu lugar, o que você faria?
Na hora, quando você faz essa pergunta, você coloca a pessoa naquela situação e ela, não, eu tenho que pensar, ela até para de vir de forma tão agressiva. Isso aconteceu comigo também, no trânsito. Tem vezes que eu fico bravo, alguém fura minha preferencial. Não sei se vocês já ficaram bravos, eu já fiquei. Você está dirigindo, sabe aqueles caras espertinhos que eles vêm, tem um monte de... Está uma fila de carro e você está ali na preferencial, na avenida. E aí tem uns coitados aqui, uns 15, que tem que esperar dar uma brecha e entrar, não é? Aí tem uns que vê que você está vindo, ele vem bem rapidinho, você tem que frear e dar aquela raiva. Aí eu lembro que esses dias eu tive que dar uma freada, porque o cara entrou ali. A hora que eu fui ficar bravo, eu pensei, viu, eu já fiz aquilo ali várias vezes também. Se eu tivesse ali, faz um tempão que eu estou esperando aquele mundaréu de carro, a hora que eu visse uma deixa, eu ia tentar entrar. Fica mais fácil de eu acusar menos o próximo. Eu acabei de ganhar uma vantagem argumentativa, eu acabei de adquirir um conhecimento novo. Qual? Opa, eu simular o meu cenário como se eu estivesse ali no daquela pessoa. Ao fazer isso, você vai ficar com menos raiva, você vai agir com mais sensatez, você vai convencer melhor as pessoas, você vai irar-se menos, você vai sofrer menos, consequentemente tem menos chance de ficar doente, de ficar mal, ficar nervoso, ficar irritado ou até causar algum grande problema. Isso facilita muito. Então, é você ver da perspectiva do próximo e não somente com a tua própria percepção. Isso lhe traz uma vantagem sobre seu adversário. Essa é a terceira. Quarta, te permite não apenas ouvir, mas mais importante, buscar conselho. Quando você considera os outros superiores a você, se o cara é mais que você, você vai ouvir dele. Não é verdade? Se eu considero o irmão superior a mim, eu vou chegar nele e falar, viu, o que você acha desse negócio aqui? Quantas e quantas vezes não aconteceu de eu fazer uma pergunta simples para alguém, viu, o que você acha disso aqui? Dá uma olhada. E eu nem imaginava que a pessoa pudesse trazer alguma coisa tão relevante, um comentário tão pequeno. Puxa vida, eu vou arrumar esse negócio mesmo. Já não aconteceu com você, pastor? Aquela pessoa olhou ali e te deu uma sugestão. Às vezes você nem imagina, mas o cara viveu aquele assunto que você está tratando. Por exemplo, você está com um problema no casamento. Sei lá, brigou lá com a tua mulher por algum motivo. Você guarda aquilo e você nem imagina que o colega de trabalho do lado passou a mesma que você passou, pior do que a tua, venceu e hoje ele está fantástico. Você nem imagina. E aí você olha e fala, viu, eu estou com um problemão lá, cara, assim, claro, você tem que tomar cuidado, a gente já falou bastante disso, não vai falar com o tolo, a gente já contou o exemplo de um cara que foi condenado porque foi desabafar com quem não devia, vocês lembram desse exemplo? Então você tem que tomar cuidado com quem, mas daí você vai ali, compartilha e pede uma opinião, o cara fala, viu, já passei por essa, cara, você já pensou em fazer isso, falar com fulano? Eu lá no escritório acontece direto, pastor, às vezes a gente está com um problema. E eu chego na sala do meu irmão, eu fico super feliz que minha mãe conseguiu fazer todos nós trabalharmos no mesmo ambiente, a família inteira, 4. E aí eu estou ali com um problema, eu chego na sala, estou ali resolvendo um processo, já pensei em todas as hipóteses, coço a cabeça, pergunto para o outro. Aí eu vou ali na sala do meu irmão, do André, do Moisés, ou da minha mãe, da Merab, todos nós trabalhamos no escritório, e pergunto, viu, o que você acha disso aqui? Quantas vezes, às vezes ele fala assim, viu, por que você não faz tal e tal? Aí eu olho... Falo, cara, eu estou quebrando a cabeça a tarde inteira com esse negócio. Já aconteceu isso com algum de vocês? Olha lá, com todo mundo. Porque às vezes a gente subestima as pessoas. Elas sabem 100 vezes mais do que nós. Se eu considero o irmão superior a mim, eu vou chegar nele e falar, viu, o que você acha? Me dá um conselho aí sobre isso aqui. Opa, eu acabo de pegar um negocinho que eu nunca ia pegar. Então, ao considerar os outros superiores a mim, eu não só ouço o conselho, eu vou atrás dele. Porque daí eu pergunto. Opa, o cara sabe mais que eu, deixa eu ir lá perguntar. Isso facilita você cumprir mais um mandamento bíblico. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. O buscar, você busca daí, porque o cara sabe mais, a pessoa você considera o próximo superior a você. Então, te permite não apenas ouvir, mas mais importante, buscar conselho. Que está lá em Provérbios 19, 20, que a gente já leu, não precisa pôr, tá? 19, 20, 13, 18, pobreza e afronta virá a quem rejeita a instrução, que é Provérbios 13, 18. O que isso quer dizer? Que se você não ouve a instrução, você fica pobre. Então isso quer dizer que se eu não considero o outro superior a mim, eu acabo não ouvindo a instrução, porque eu não vou atrás dele, já que ele não é superior a mim, portanto eu não ouço a instrução, então eu termino pobre. Olha que legal. Ao considerar os outros superiores a nós mesmos, com base em Provérbios 13, 18, eu posso dizer para você que você tem mais chance de ficar rico. Por quê? Porque você ouve, e aí é onde aquele milionário, o próprio milionário,
que nem mesmo cristão devia ser. Ele falou, olha, quando eu me coloco lá no lugar do outro, de fato, vejo da perspectiva, eu ganho uma vantagem argumentativa. Por quê? Pensa assim no cliente, você está vendendo um lanche, você produz lanche, faz lanche. E aí você monta aquele lanche e fala, eles têm que gostar disso. Mas é você que está ditando essa regra. E se você falar, deixa eu me colocar no lugar deles, deixa eu perguntar o que eles estão achando. Por isso que as grandes empresas têm pesquisa de satisfação. Eu vi um dono de um restaurante, um cara ricaço, ele falando assim, olha, eu procuro ir em todos os meus restaurantes para ver se a comida está boa, para ver se está demorando demais para chegar a comida, se a fila está grande, se a comida está gordurosa, porque eu estou me colocando ali para entrar na perspectiva do meu cliente. Nós chamamos uma empresa de consultoria e eles disseram assim, duas empresas distintas falaram a mesma coisa. Olha, o que vocês precisam fazer no escritório de vocês? Mandem clientes, e às vezes vai até vocês mesmos, ou em alguma filial, ou em algum escritório, para ir lá e retratar como que está sendo o passo a passo daquele momento, para você entrar na perspectiva do cliente ali e solucionar. Às vezes a cadeira está dura, está ruim de ficar sentado ali esperando, machuca. Aí você fala, viu, tem que trocar essa cadeira. Às vezes falta até água, para a pessoa tomar uma água. E se eu estivesse ali e eu quisesse tomar água? Ou o café está ruim, está com muito açúcar, coisa pequena, a iluminação está ruim, está muito calor. E aí você, poxa, só de vir aqui sentar eu consegui entrar na perspectiva do outro. Esse Charlie que morreu, quem ficou sabendo dessa história, desse rapaz que morreu, um pregador? Levanta a mão quem soube. Acho que bastante gente soube, lá nos Estados Unidos, é um moço que debatia, falava de Deus. Ele conta, pastor, ele pregava assim para milhares de pessoas, pregava para muita gente mesmo. Inclusive, eu estava vendo uma postagem agora há pouco, eu acredito, a gente tem uma grande chance de ter até o Elon Musk que está mexido com isso. Ele postou há pouco tempo atrás que ele fez as pazes e a amizade de volta com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, por causa desse pregador do evangelho. E ele hoje postou, o Elon Musk, aquele cara que manda os foguetes para o céu, que a queda do cristianismo nos Estados Unidos provavelmente é a causa do declínio na sociedade, e que se voltasse o cristianismo tudo seria muito melhor. Então acho que até a própria conversão de um dos homens mais poderosos que tem na Terra, a gente tem que dizer que Deus usou esse menino aí que morreu. E esse menino que morreu, ele conta, quando ele ia pregar nesses estádios e fazer esses debates, ele fazia a equipe dele sentar lá, comprar o ticket, fazer o processo todo para se colocar na perspectiva do outro. Por que o que está falando é melhor do que o que está ouvindo? O que está ouvindo tem conhecimento que o que está falando não tem, e vice-versa. Considerar os outros superiores a nós permite a gente buscar o conselho. Consequentemente, quando você busca o conselho, você enriquece, porque você ouve a instrução. Provérbios 13, 18. Aonde não há instrução, pobreza e vergonha virá aquele que rejeita a instrução. Essa é a quarta. Te permite não só ouvir, mas buscar. Agora, o quinto. Te permite, de fato, absorver o conselho em sua plenitude. Quando nós consideramos os outros superiores a nós, a hora que eles falam, imagina só que vai vir aqui palestrar o seu maior ídolo, a pessoa que você é muito fã, um escritor muito famoso, o apóstolo Paulo, que é superior a nós aqui, a gente considera ele superior a nós, não consideramos? Pô, Deus deu a revelação do evangelho para ele vai vir aqui falar comigo. Paulo, eu vou dar conselhos, agora é o Paulo Bichara, né? O apóstolo Paulo chega para mim e fala, Paulo Bichara, eu vou te dar uns conselhos aí sobre o escritório à luz da palavra de Deus. Eu vou ficar assim, ó, o que eu faço? Tá, deixa eu anotar. Não vou? A gente não vai fazer isso? E não só lá com o apóstolo Paulo, mas também com pessoas que a gente admira demais, um empresário de sucesso, ou uma pessoa que prega sobre relacionamentos, que tem um casamento fantástico, que ajudou centenas de pessoas, porque você considera ele superior a você, você absorve mais o conselho dele na plenitude. Você não só o absorve, mas na plenitude. Você pega mais, você consegue encher-se mais de tudo que está entrando e sendo dado e fornecido para você. Mais uma vantagem de nós considerarmos os outros superiores a nós. Sexto, te permite ver a mesma cena, tendo você como agressor, culpado, ou o outro como falho. Te permite ver a mesma cena, mas agora tendo você como agressor, culpado, ou o outro como homem falho. O que eu quero dizer com isso? Sabe o exemplo que eu dei do carro no trânsito? Aquela mesma cena que o cara deu aquela entradinha, já teve algumas vezes que antes de ficar bravo eu pensei assim, vai se tem alguém naquele carro doente, e aquele cara precisa correr para o hospital.
E ele cortou. Eu já tive cena assim, que tinha gente doente dentro do carro, eu precisei correr e alguém ficou bravo na rua. Falei, ele nem sabe o que está passando aqui dentro. Claro, tudo tem que ter o cuidado, né? Mesmo uma ambulância que pode correr, ela tem que ter o cuidado, senão ela bate também, é pior. Mas isso te permite olhar você talvez até como um agressor. Espera aí, será que eu não estou sendo rude? E isso é muito bom para conflito familiar. Se você tem uma briga, vocês já viram aqueles cunhados que um quer matar o outro? Irmão que um quer ver a morte do outro? Duas cunhadas que não se suportam, a sogra e a nora. O maior vilão disso tudo é que nenhuma ali considera a outra superior a ela, violando Filipenses 2:3. Consequentemente, jamais escuta conselho, porque a outra não sabe nada. Para piorar, nunca que eu vou ver da perspectiva dela nada. Absorver na plenitude, nem ouvir eu vou, como é que eu vou ouvir na plenitude? Não vou ir atrás de nada. Buscar então o conselho, piorou. Ajudar eu a servir em primeiro lugar? Nunca, porque ela é uma agressora. Agora, quando eu faço esse exercício de cumprir o Filipenses 2:3, para relacionamentos, é fantástico para essas brigas de família. Porque você para, e eu te desafio hoje, se tem alguém aqui que está brigado com alguém na família, um pai, sabe aquelas brigas, pastor, de anos? O pai briga há anos com a mulher, que brigou há anos com o filho, que está assim desgostoso por muito tempo, o filho guardou ressentimento. Se alguém tem isso, para agora nesse instante e pensa, aonde que eu fui o agressor nisso? Igual no trânsito, às vezes teu pai furou assim a preferencial, pum, ele entrou rápido, mas por que meu pai fez isso lá atrás? Será que não é porque faltava para ele um conhecimento? Eu posso ver a mesma cena de duas formas, olha só. Poxa, o meu pai aquele dia gritou comigo, bateu em mim, fez o que não devia. Ele é um canalha, ele é o agressor, ele é um canalha, ele não respeitou eu que era uma criança, ou que era novo, não respeitou nossa mãe, ele sabia, mas não fez, não tem desculpa, ele já é crescido. Ele é o agressor. E coitado de mim, o que eu tinha a ver com tudo aquilo? Alimentando honra ferida. Esse é um dos conselhos maiores que a gente vai ver que é o próximo aqui, isso ajuda a gente a não alimentar a honra ferida. Uma vez eu tive um problema grave, um grande conselheiro meu olhou e falou bem assim, Paulo, não alimente o sentimento de honra ferida. Você sabia que se você ficar pensando que você morreu, como é que é o teu velório, você começa a chorar? Você sabia? Se alguém já fez isso, você já deve ter começa a ficar entristecido e tal, daqui a pouco você começa a chorar, porque você está pensando na própria morte. Porque um dos instintos nosso é o de sobrevivência. E quando você começa a pensar na tua própria morte, você está pensando na tua própria subsistência desaparecendo. E no conceito que você tem de tudo acabando, desaparecendo. Então, para entrar em modo de defesa, o teu corpo, ao se colocar como uma vítima, o teu corpo reage. Você fala, que judiação de mim, coitado de mim. E quando você faz isso, porque o teu pai fez alguma coisa, porque teu cunhado fez alguma coisa, quase que se torna impossível solucionar o problema. Porque adivinha? A cunhada lá está fazendo a mesma coisa. Está as duas chorando porque as duas são vítima. A sogra é a vítima e a nora é a vítima. Sabia, pastora? Isso não soluciona. Para conflitos familiares, se você fizer esse exercício, é incrível. Ao invés de você falar, ele é um canalha, ele sabia de tudo isso e tal, você faz o contrário. Olha agora como você é o agressor ou o culpado. Por que meu pai fez aquilo? Poxa, o meu pai, ele não teve a mesma criação que eu tive com a minha mãe, por exemplo. Ou meu pai não teve o mesmo privilégio de conhecimentos que eu tive. Foi um momento de insensatez. E quando eu tive os meus momentos de insensatez? E quando eu xinguei alguém que eu não podia ter xingado? Ele não deveria, mas ele também é humano. Assim como Adão e Eva. Assim como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, em capítulo 7, miserável homem que sou, o bem que quero não faço, mas o mal que quero este faço. Quando quero fazer o bem, vejo o pecado atuando em mim. Portanto, não é eu quem faço, mas o pecado que vive em mim, e o meu espírito luta contra a minha carne. O próprio apóstolo Paulo reconhecendo isso. Davi, que foi segundo o coração de Deus, matou o cara para ficar com a mulher dele. Coitado do meu pai, ele errou. Mas ele também é humano, eu também errei. Ele fez aquilo no momento da raiva. A intenção dele não era a pior. Ele pode ter causado o pior, mas ele tem direito a uma... Olha agora, eu fui o agressor. Ou em algumas outras circunstâncias, poxa, tudo bem, ele errou, mas eu dei um belo de um motivo. Olha isso que eu fiz, olha aquilo que eu fiz. A partir de agora, você está se colocando ele como superior a você. E você está se colocando como um culpado, um agressor,
ou diminuindo, percebendo o outro como pecador e falho. Quando você fizer esse exercício, eu garanto que quase todos os teus problemas familiares, antigos, mágoas, raiva, vão desaparecer, pastor, ao considerar o outro superior, mesmo aquele que é o teu inimigo, porque você é o inimigo dele. Já parou para pensar nisso? Tudo bem que ele é teu inimigo, mas você também é inimigo dele. Então entra lá na pele dele agora, faz de conta que você é ele. Opa, virou inimigo. Davi fez isso com o grande inimigo dele, Saul. Saul queria matar ele. Ele escreve alguns salmos, e se você ler naqueles, não no título da Bíblia, no título do salmo, aparece, este foi escrito quando Davi fugia de Saul. Este foi escrito, Davi teve a chance de matar, ele pega a espada de Saul, ele sobe lá no morro e grita, Saul, Saul. Aí, o que foi? Aí ele até faz uma brincadeira com os soldados ali, fala, que soldados são vocês que não protegem o teu próprio chefe, teu próprio senhor? Está aqui a espada tua, Saul, podia ter te matado aí, eu não quis matar. Porque eu sei que Deus te escolheu para pôr aí, e Davi fala, eu não quero que minha mão se levante contra ele, mas deixe que Deus trate com ele. Então veja, mesmo um grande inimigo dele, claro, aqui ele estava tratando de Saul, o rei de Israel, que Deus escolheu, ele não queria pôr ele a mão ali para matar Davi. É diferente, até porque Filipenses 2, quando Paulo está tratando aqui com os filipenses, em algumas das outras cartas ele fala, é diferente de você ter amizade, se relacionar com ímpios, isso não é o conselho, ao contrário. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Você não vai ser amigo de ímpio, de pecador, de quem debocha, mas um problema, um conflito que você teve, seja no trânsito, seja com a esposa, seja com o pai, seja de longos anos com a sogra, faz um papel. E aí você começa a desenhar a solução colocando-se na perspectiva do outro. Não, peraí, minha sogra, ela é, sei lá, ela quer a chave da minha casa, para entrar dentro da minha casa. Como é que eu vou fazer para solucionar uma dessa? E agora? Deixa eu me pôr no lugar dela, coitada. Ela está lá desesperada, achando que eu não vou cuidar bem do filho dela. Aí você começa a pensar, como é que eu posso ter mais misericórdia dela? Será que quando eu for mãe não corre um risco de eu fazer uma dessa? Quais são as outras que eu aprontei? Eu já sei, vamos fazer o seguinte, vamos morar não longe o suficiente para ela ir de mala e ficar lá, e não perto demais para ela ir todo dia. Vamos só mudar um lugar da nossa casa, é um exemplo. Você pega uma solução, você não precisa ser conivente e um tonto de todo mundo e de tudo, mas agora você trabalha com a informação nova, que é na perspectiva da outra pessoa. Ao falar com ela e ter que ser incisivo em um momento, você vai agir com sabedoria. Falar, amor, eu acho melhor você falar, porque você é filho e sempre vai ser. Eu sou nora, pode não sempre ser, mas espero que seja, e eu não tenho o mesmo laço que você. Então vai lá, fala assim, faz assado, olha mãe, assim que a gente... Tudo fica mais fácil. Ainda que ela não concorde, ainda que fique brava com você, você não fica com ela. Porque você considera ela superior a você, você mantém aquela decisão correta que deve ser tomada, continua amando, em pouco tempo aquela raiva dela passa, porque agora você está vendo do lado dela. Deu para entender isso? Deu para entender? Te permite ver a mesma cena, portanto, mas agora você como agressor, culpado, ou pelo menos o outro como falho. 7º, embora exija humildade, uma vez que iniciado, considerar o outro superior a você, você aumenta a sua própria humildade. É quase como um ciclo. Para poder considerar o outro superior a você, você precisa de humildade. Só que uma vez que você adquire essa humildade mínima necessária para tomar esse passo, que é ouvir essa pregação e falar a verdade, agora eu vou considerar minha sogra superior a mim, vamos ver como é que eu vou trabalhar agora em cima disso. Isso exige uma humildade inicial. Pum. A grande vantagem é que essa humildade inicial, ela te ajuda a aumentar ainda mais a tua humildade, porque agora que você considera ela superior, você vai pedir um conselho, exige humildade. Ao falar, você não vai falar tão ríspido, porque exige humildade. Ao decidir, tomar uma decisão entre vamos parar de ir lá na sexta, quinta, quarta-feira ou não, você vai tomar essa decisão com mais amor, você vai dizer isso com mais cuidado. Isso tudo vai aumentando o nível de humildade. É mais ou menos como combustível. Você põe um pouco de gasolina, o carro zerou a gasolina. A partir do momento que você pôs um pouco, essa gasolina te ajuda a chegar no posto e colocar mais, que te ajuda por mais, que te ajuda por mais, e só vai multiplicando de maneira exponencial. Então a humildade inicial é exigida, mas a partir do momento que você considera o outro superior a você, você começa a multiplicar a humildade dentro de você mesmo. Olha que poderoso. Isso é forte. Então te permite... Embora exija humildade, uma vez iniciado, você aumenta o nível de humildade. 8. Não te deixa alimentar pensamento de honra ferida. Quando você considera o outro superior, que é o problema que eu tive um problema bem grave uma vez,
esse colega conselheiro meu falou, olha Paulo, não alimente honra ferida. Que é você ficar pensando, puxa vida, eu estava lá com a minha sogra, estava lá na casa dela, fui tonta, entrei no carro, deixei as crianças, fui lá para ela me humilhar. Sabe isso? Honra ferida. É você ficar alimentando esses pensamentos. Fui lá na empresa trabalhar para esse patrão. Eu conversei com um cara, estava atendendo ele, pastor, ele falou assim, ó, eu vou matar o fulano. Eu falei, ô louco, mas por que você vai matar? Ele falou, eu vou matar. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele me fez de palhaço, ele falou, porque ele me contratou para trabalhar o dia inteiro na terra dele, ele me contou isso eu vi isso. Eu não lembro, mas eu acho que eu aconselhei ele a não matar, espero que ele não tenha matado, eu não fiquei sabendo de nada. Ele não é daqui, da cidade, lá de Barbosa Ferraz. E ele pega e fala assim para mim, eu vou matar porque, olha só o que ele falou, eu camelei, trabalhei o dia inteiro, debaixo do sol, minha força física, e o cara não me pagou e ele tinha dinheiro. Ele alimentou o sentimento de honra ferida, do cansar, ele ficou se imaginando lá naquela terra, cansando. Até a gente ouvindo aqui não dá dó do cara, né? Vai lá, aí o outro, não vou pagar nada não, o cara ficou louco, e ele deve ter deitado na cama e ficado pensando, nossa, eu deixei até de comer, deixei minha esposa em casa, meus filhos, para aquele cara não. Acabou, se você alimenta sentimento de honra ferida, o ódio aumenta, a dificuldade de pôr o outro, para e faz o seguinte, não, aquele cara ele é um tonto, ele está acostumado a fazer isso com os outros, ele não deveria fazer isso, eu trabalhei, eu vou cobrar ele, eu vou tomar as medidas necessárias, mas eu não vou alimentar esse ódio ferido. Ao contrário, eu vou falar, peraí, o cara às vezes está passando um apuro lá, vou tentar conversar com ele para ele me pagar, eu sei que ele já fez com outros, eu vou lá, vou ser firme com o cara, você não vai ser tonto de ninguém, mas agora você não alimenta a honra ferida. Você se põe também no lugar do malvado. Você vai lá no lugar, se imagina na posição dele. Mas por que ele fez isso? Não, porque ele está acostumado a fazer com todo mundo. Então comigo ele não vai fazer. Eu entendo que ele está acostumado, é um padrão, ele cresceu assim, um monte de gente deixa, mas se eu for incisivo, acaba o problema. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela costuma vender produtos para outros. E eu perguntei, viu, e quando não querem te pagar? Ele falou, tem gente que às vezes não quer pagar, eles trocam celular e mudam de casa. Eu descubro rapidinho onde mora e eu tenho uma técnica. Eu vou lá presencialmente, toco a campainha e o cara tem que me olhar. Aí ele falou, tudo bom? O cara ficou, passa um pouquinho, todo mundo paga. Ele falou, quase todo mundo paga, eu não preciso ameaçar ninguém e tal. Você se põe um pouco no lugar do cara, ele está acostumado. Então tá bom, eu não vou alimentar uma honra ferida, mas eu vou achar ele lá, porque daí eu vou quebrar o hábito dele de uma forma distinta. Você não é mau, você é firme, você faz o certo, você se põe no lugar do outro, se põe até no lugar, para você vencer um inimigo, você tem que se pôr no lugar do inimigo. Você tem que pensar assim, como é que o meu inimigo me atacaria? Davi, quando ele ia fazer as campanhas de guerra dele, ele tinha que se imaginar no lugar do inimigo. Tanto que os espias, lá na época de José e Caleb, lembra que entram vários homens, aí olha aqueles gigantes, por que eles estavam lá? Para espiar a terra e ver o hábito do povo. Vamos dar uma especulada aqui. Como é que é esse negócio? Entendi. Agora eu volto. Eu preciso conhecer o inimigo para poder atacar o inimigo. Eu preciso me colocar até no lugar do malvado para poder vencer o malvado. Não, entendi. É assim que ele vê as coisas, então eu vou atacar por aqui. Eu vou falar assim. Olha como é mais efetivo do que você sair dando um monte de tiro, que nem um louco, daqui a um pouco você perde até a guerra. Então não só com o pai, não só com a mãe, não só com o tio, não só com um amigo, ou com alguém que você teve um desentendimento, mas até com os inimigos, nós temos que trabalhar com a perspectiva deles para conseguir vencer uma batalha. Então, você se colocar no lugar, considerar os outros superiores a você, te ajuda a não ficar alimentando essa honra ferida. Eu trabalhei lá, igual o cara fez e resolveu querer matar o outro. Para você não ter esse sentimento, considera o outro lá superior a você. Não, ele também é humano. Espera aí, vamos resolver isso aqui da forma certa. Pronto. Você não alimenta essa honra ferida. E nutrir a honra ferida pode te levar a maior incompreensão ou até mesmo à morte. Perfeito. 9. Penúltima, então. Nós contratamos, você pode escrever assim, não subestime alguém que parece inferior. Essa seria a frase. Não subestime alguém que pareça inferior. Nós contratamos, como eu falei lá no escritório, algumas empresas de consultoria. Eu lembro que um desses consultores, alguns anos atrás, ele olhou para mim e falou assim, Paulo, eu estava falando de um setor do escritório, eu falei, poxa, mas será que aquele pessoal vai conseguir? Ele olha, eu gravei o jeito que ele falou aquilo para mim. Ele falou, vou te falar uma coisa, não subestima eles.
Na verdade, muitos eu descobri assim que fazem melhor do que eu. Não é incrível isso? Porque não é assim? Você não acha que você faz melhor que o outro? E adivinha o que o outro está pensando? Que ele faz melhor do que você. Quem é que faz melhor? Vamos dar o voto então para o cara? Põe ele ali naquela função, já teve vários disso que aconteceu. Alguém que eu ficava em dúvida, não vou dar o voto, vou colocar. Colocou ali, a coisa soltou e foi para frente. E começaram a fazer melhor do que eu faria, a ponto de eu olhar e falar, nossa, acho que eu vou ficar com inveja. Claro, você não pode desenvolver inveja, obviamente, mas você vai perceber que muitas das coisas as pessoas fazem melhor do que você faz. Muita coisa eles fazem melhor do que eu faço. Eu vou fazer outras, vou usar os meus dons, os meus talentos no que eu faço bem. Sabe o que é legal nisso? Isso estimula a você, que esse agora é a 10ª. Até um detalhe, por causa disso tudo que eu aprendi hoje, quando a gente está lá no escritório, eu costumo chegar, pastor, nos funcionários assim e falar, viu, o que vocês dão de ideia para resolver isso aqui? Eu pego um problema e passo para todos, pedindo ideias. E você fica surpreso de descobrir que as pessoas trazem coisas assim que você nunca imaginava. Puxa vida, eu nunca imaginei que eles vinham 4, 5, 6. Algumas é meio boba, não funciona. Outras são muito melhores do que a que eu pensava. Algumas eu fico em dúvida, a gente coloca, testa, não deu, outras dá. E, poxa, eu nem imaginava que essa ideia ia funcionar tão bem. Temos um funcionário lá no escritório, ele tem só 8 meses com a gente. E eu falei para ele, olha, você revolucionou esse setor que você está aí, hein? Porque ele começou a dar, pastor, uma ideia atrás da outra. E ao invés de entrar na defensiva, o que muitos poderiam fazer, eu não fui rejeitando as ideias dele. Esses dias ainda a gente aplicou uma última ideia que ele deu lá, deu certo. Eu falei, nossa, que ideia bacana. Ele então, eu já tinha te falado disso há uns 4 meses atrás, você não quis fazer. Eu falei, puxa, se eu tivesse feito lá atrás. Começa a fazer esse teste. Quando teu filho, teu marido, tua mulher te der uma sugestão. Com a mulher, então, eu vivo errando. A Alana falou, isso aqui assim, assim. Não, isso aí não é. Depois eu descubro, sabe aquela ideia de que a mulher sempre tinha razão? Comigo acontece bastante, viu, pastor? Mas isso acontece com todo mundo, porque as pessoas, a gente não pode subestimar elas. E a 10ª, ao considerar os outros superiores, isso motiva você a fazer mais. Porque você fala, poxa, o pastor sabe um monte de coisa da Bíblia. O pastor manja de tudo isso aqui. Vamos supor que eu estudei um tema da Bíblia a fundo. Mas se eu considero o pastor superior, eu penso, poxa vida, o pastor sabe mais que eu desse negócio. Sabe que eu vou estudar até mais? Para eu ser melhor, para eu conseguir mais. Não para humilhar ele, mas serve como uma motivação para você crescer. Você é um funcionário, olha para o teu colega e fala, eu já sei mais que ele. Quantos e quantos você percebe assim, vocês já viveram isso e sabem melhor do que eu. Você olha para o cara e fala, viu, a gente que eu queria te falar, não, eu sei, eu já entendi e tal. Você fala, puxa, o cara está falando que sabe, ele nem sabe o que eu estou falando. Quem que já viveu essa experiência de estar falando e o cara nem sabe o que você está falando, se acha o bambambam e sai, a pessoa chega a ser até envergonhada. Ela passa vergonha perante você. E você deixa, alimenta. Fala, não, pode falar, não tem problema. Até quem sabe não, provavelmente vai ter coisas aqui que a gente não sabe, né? Agora, ao considerar o outro superior, você fala, epa, peraí, eu vou dar mais de mim. Eu vou colocar mais intensidade. Uma das grandes virtudes de pessoas altamente eficazes e de grande performance é que elas são tão exigentes com elas que elas acham que elas não estão fazendo bem feito, algo que elas já estão fazendo melhor que todos. E isso torna elas cada vez melhor, porque do contrário elas não teriam chego ali. Olha que legal. Então, ao considerar os outros superiores a nós, a gente tem uma maior motivação para ser uma melhor versão nossa mesmo. Essas são as 10 frases, ou os 10 conceitos do porquê considerar os outros melhores do que nós é fundamental. Claro, para a gente encerrar, eu queria só ler, eu até tinha fechado aqui, mas o que o apóstolo Paulo quis dizer ali em Filipenses capítulo 2, a sequência desse texto. Capítulo 2, versículo, esse que a gente deixou aqui na tela o tempo todo, é considerar os outros superiores. Olha agora o que diz o 4 até o 11, é pouco, tá? Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Deixa eu ajudar o cara. Deixa eu prestar atenção na dor e na aflição que ele está. Por exemplo, não atenta só para o que é teu, mas também porque é do outro. Você está numa cadeira ali sentado, às vezes a cadeira está ruim, você pensa, será que a do meu colega também não está ruim? Será que eu não posso trocar com ele? Deixa eu dar um conforto para ele. É você se atentar, tomar cuidado para as coisas do outro. Poxa, o cara deixou o carro, a porta aberta, deixa eu ir lá avisar. De sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Versículo 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou,
tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus não só pensou em nós, ele se fez homem, pecador, e até inferior a nós ao morrer na cruz, sem pecado, sem ter culpa, porque o próprio ladrão ainda falou, olha, eu considero que eu sou culpado, mas esse cara nem culpado é, então ele está numa posição pior do que a nossa, mesmo sendo maior, sendo melhor, sendo Deus e sendo perfeito, ele não teve por usurpação ser como Deus, ao contrário, olha o que diz o 8, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele se fez inferior, ele se fez homem, ele se rebaixou a uma morte, a morte de cruz, mesmo não tendo pecado, e mesmo sendo maior, melhor e o Todo-Poderoso, ele morre e se entrega por nós. O que Paulo diz aqui é que a gente possa fazer o mesmo. Não precisa abrir sua Bíblia, mas em Romanos 12:2 diz assim, mas transformai-vos pela renovação, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu encorajo você a renovar o teu entendimento e com isso trazer transformação, transformai-vos ao trocar a mente. Então você muda a mente, você se transforma, a começar a considerar os outros superiores a você. Pega alguém com quem você brigou há bastante tempo e considere essa pessoa superior, aquela que você tem um pouco de raiva. Começa a pensar, se põe lá no lugar, na perspectiva, faz esses exercícios que a gente fez aqui e veja se você não vai conseguir encontrar uma solução que você pensou, nossa, como que eu pude ter essa transformação? É porque você renovou o teu próprio entendimento. O apóstolo Paulo então detalhou dos versículos 4 até o 11 todas essas formas que a gente pode interpretar o que ele quis dizer com considerar os outros superiores a nós mesmos. Em Romanos 12, versículo 15, não precisa abrir também, Paulo fala assim, se comer carne, vinho, guardar sábado, essas coisas escandaliza teu irmão, para de comer carne, para de tomar vinho, guarda, não come um negócio na frente dele, não seja uma pedra de tropeço para o próximo. O que isso quer dizer? A forma que os outros te veem é importante, faz diferença. Eu não abro mão dos meus princípios com Deus, mas eu me preocupo de não me escandalizar e por causa de um vinho eu perder o meu irmão. É o que o apóstolo Paulo falou lá em Romanos 12, versículos 15 a 23. Em Romanos 12 e 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo fala também dos frutos do Espírito e dos dons, cada um tem um dom e uma virtude. E aí eu queria terminar claro que eu falei terminando, mas mesmo, né, com alguns exemplos práticos, tá? Quais são alguns exemplos práticos? Como é que eu posso, Paulo? Você falou aí, tá bom, gostei da sogra, você deu um exemplo ali de ficar bravo no carro, no trânsito, mas alguns outros exemplos práticos. Não precisa escrever, isso aqui vai para o YouTube, mas só para você pensar. Eu anotei de cabeça mesmo 7. Confiar mais em um funcionário e ver até onde ele chega com os devidos cuidados. Deixa eu dar mais um crédito para esse cara. Deixa eu dar mais um crédito para esse, no caso do pastor, para o membro. No caso do pai, deixa eu dar mais um crédito para o meu filho. Um professor, deixa eu dar mais um crédito para esse aluno. Vamos ver, deixa eu acreditar mais nele, considerá-lo superior. Por que o melhor pedaço de carne tem que ser teu? Tem 3 pedaços. O melhor está ali, você vai lá e pega o melhor. Por que tem que ser teu? Se você considera o outro melhor, você quer que seja teu. Você não gostaria que o outro deixasse para você? Então por que você não deixa ele para o outro? Como a gente já falou bastante disso em casa, às vezes a Alana deixa o pedaço ali e eu deixo para ela. Você acredita, pastor, que tem vezes que a gente não quer comer? Porque eu falo, não, vai ficar para você. Ela, não, vai ficar para você. Eu não sou perfeito, eu erro um monte de vezes. Tem várias vezes que eu me pego aproveitando da Alana e falando, poxa, eu devia ter considerado ela superior a mim. Mas quando eu estou tentando esse exercício e os dois pensam junto, aí a gente fala assim, não, então tá, racha o pedaço, os dois comem então, o pedaço bom. Ou porque é o último. O que eu quero dizer, claro, brincadeiras à parte, você pode aplicar isso sim com um pedaço de carne na mesa. Por que a melhor cadeira, o melhor lugar, a melhor oportunidade, por que você não pode ceder para o próximo? Se você verdadeiramente considera ele superior a você. Por que a última palavra não pode ser dele? Deixa ele falar por último. Sabe aquele relei por último, quando você é criança, você brinca, relei, aí o outro corre, relei. Às vezes a gente faz isso nos debates também, né? O pastor fala, Paulo, você não devia ter feito isso. Eu, não, então tá bom, pastor, mas só você saber isso aqui. Aí você, não, mas isso aí tá errado por isso. Tudo bem, mas aí ninguém quer perder e você quer dar a última palavra. Deixa o outro dar a última palavra, você vai estar considerando ele superior a você. Por que o conselho do teu filho ou do teu pai não pode ser melhor do que o teu?
Por que aquela opinião tua, será que a do outro ali não é melhor que a minha mesmo? Ele está achando que a dele é melhor? Você está achando que a tua é melhor? Considerar o outro superior é deixar na sua mente você pensar, talvez realmente a opinião do irmão ali é melhor do que a minha. E vai dar mais certo, vai ser melhor. Eu descobri isso, eu contei aqui, ali no escritório. Esse funcionário deu essa ideia, na época eu achei que ia tumultuar, não apliquei mesmo, depois eu lembrei. E aí depois, mais para frente, a gente aplicou e fez o teste. Porque você precisa estar constantemente pensando nisso. Então eu violei a própria regra que eu estou ensinando aqui. Quando eu apliquei, foi fantástico. Aí ele ainda olhou e falou, eu já tinha falado. Será que a ideia do outro às vezes não é melhor que a tua, do que a minha? Por que não abrir mão do direito para aliviar o outro? O apóstolo Paulo fez isso, e a gente pregou uma vez aqui, está lá no YouTube, 1 Coríntios 9 inteirinho. Ele fala assim, eu abri mão de cobrar de vocês para não escandalizar ninguém e o evangelho ser anunciado. Ele abre mão de um direito, porque ele considera os outros superiores a ele mesmo. O próprio Moisés falou, Deus, se você for matar esse povo então aqui, risca o meu nome do livro da vida. Eu acho que ele foi bem ousado, viu? E daí Deus teve misericórdia, mas ele considerou o povo superior a ele. Por que não ajudar financeiramente? É uma forma de considerar o outro superior. Se você tivesse em apuro. Por que não emprestar um carro? Por que não elogiar? E assim por diante. Lucas 14:10 diz, quem se humilhar será exaltado. Amém? A partir do momento em que a gente começar a considerar o próximo superior a nós, nossa vida começa a mudar. Por quê? Você imagina se o outro fizer isso com você também? Olha que delícia, a gente está fazendo o exercício inverso agora, de novo. E se o teu filho começar a te considerar mais? E se teu esposo, o que é o teu sonho? Eu queria tanto que minha esposa me considerasse, me respeitasse mais, não ia ser gostoso? Então é bem isso que a gente tem que fazer com todo mundo ao nosso redor. É um princípio bíblico, amém? Vamos colocar em pé? Senhor, obrigado pela vida de cada um dos que estão aqui nessa noite. Eu peço ao Senhor que nos perdoe, Deus, de nossas falhas e que nos fortaleça e nos dê essa humildade inicial. Talvez hoje o nosso carro está parado, sem combustível, mas que essa pregação hoje tenha sido aquele combustível inicial, curto, pequeno, para nos levar até o próximo posto de gasolina e continuar com esse carro andando para sempre. E que esse combustível seja a humildade inicial, para começarmos a considerar o colega de trabalho, o patrão, o funcionário, o pastor, o filho, a mãe, o pai, o pregador, a outra, o próximo superior a nós, a ponto de podermos ver da perspectiva deles, não alimentarmos em nós mesmos um sentimento de honra ferida, trabalharmos com o fato de que o próximo também é pecador, assim como nós gostaríamos de receber perdão quando brigássemos com alguém, cometêssemos um crime ou feríssemos, que a gente consiga ver que o outro que falhou também tem esse direito. E que o Senhor nos dê sabedoria, que quando tivermos que ser firmes e incisivos, que não seja por raiva, ódio e rancor, mas com sabedoria, agindo dentro da Tua palavra. Senhor, eu agradeço, peço ao Senhor que nos dê sabedoria para aplicar Filipenses 2:3 na nossa vida. Que o Senhor nos livre do mal, nos guarde e abençoe essa semana em nome de Jesus. Amém.